Salve, turma boa! Semana de 25 de outubro a 1º de novembro, véspera de feriado, né? Mas para nós não temos feriado, né? Com tantos editais na praça aí, exigindo atualidades que têm uma importância grande para a redação, para a interpretação de texto. E eu insisto no tripé, são aulas, são PDFs, resumos e são resoluções de questões para qualquer disciplina. Não se pode tratar atualidades de um modo diferente, estudar nas vésperas da prova ou achar que só aquilo que você vê no noticiário da TV é aquilo que eles pedem na prova. Muitas vezes uma notícia que eles nem falam na TV cai na sua prova porque está no jornal escrito, está na internet, está em outro lugar. Considerações iniciais, sempre faço. Essa aula tem muita informação, como todas, né? E aí, enquanto eu estou formatando o último minuto da aula, anuncia o Lula, vai para anunciar que lançou uma GLO, a Garantia da Lei e da Ordem, nos portos e aeroportos do Rio e São Paulo. Eu quero detalhar essa notícia na aula da semana que vem, né? Então, vamos aguardar, porque isso foi uma entrevista coletiva e depois precisa virar papel o projeto para a gente poder trazer para você no papel, não numa entrevista coletiva, porque a gente não trabalha com imagens. Ontem também o Braga Neto, que era ministro e foi candidato a vice na chapa do Bolsonaro, e o próprio Bolsonaro tornaram-se inelegíveis, Bolsonaro pela segunda vez, Braga Neto pela primeira vez. Cabe recurso, né? Então vamos aguardar aí. Nós temos nessa aula muitas informações oriundas do censo e por isso vamos tratar com muito afinco nesse tema. Vamos lá. Bom, aqui eu deixo os meus endereços, né, para você ter acesso, sobretudo aqueles que estão interessados nas promoções dos livros. Lembro que acabou de sair um livro dia 15 de outubro. Os editais que estão saindo agora, eles estão pedindo 6 meses antes. Então eu tenho os livros com 6 meses antes da prova do edital, né, com, sei lá, 400 a 500 questões e estou fazendo promoção, né? Compro 3, ganha 1 de graça, tal. Quero comprar uma unidade só, uma por mês, é R$25, porque dá um trabalho de 45 dias, para vocês terem uma ideia, para fazer os livros com questões comentadas, que completam esse ciclo da aula, dos resumos e da resolução de questões. É assim que se estuda qualquer raciocínio lógico, informática, português, direito administrativo, enfim. E aí o modo mais fácil de entrar em contato é pelo meu WhatsApp ou seguir-me lá no Instagram, porque lá eu anuncio quando a aula sobe no canal do Vencendo Concursos. Tá aí os nossos endereços. Para o seu controle, 25 de outubro a 1º de novembro, primeira notícia. Por isso que eu falo que é muito importante assistir aulas anteriores, porque olha só essa notícia e olha só o que saiu depois dela. STF valida a regra que permite a bancos retomar sem ação judicial imóveis de inadimplentes, né? Então, se a pessoa deu como garantia para financiar o imóvel, agora os bancos não precisam acionar a justiça para retomar automaticamente. Isso, quando o Supremo faz essa análise, né? Isso serve para todos os outros aí, tribunais, né? Então, agora, o que aconteceu? Eu já falei em outras aulas do marco das garantias, né? Que o Lula mudou, o Congresso aprovou, o que você pode usar como garantia para poder conseguir financiamento. Houve aí, primeiro, a retomada mais fácil, né? Não só o Executivo, o Legislativo e agora o Judiciário, mais fácil de retomar para quem não paga, e aí com isso os bancos podem baixar os juros porque eles recuperam o dinheiro perdido. Porém, o Lula vetou que o carro, porque o carro muitas vezes é o meio de trabalho de muita gente, sobretudo dos aplicativos e tal, ele vetou que o carro possa ser devolvido, né? Mas isso só para bens móveis.
imóveis não podem ser retomados. O que pode acontecer? Aquilo que eu sempre tenho dito, o Congresso derrubar o veto do presidente. Por isso que é importante ir assistindo às aulas como se fossem novelas, né? E um like, vocês não sabem a importância que é dar um like nas aulas da gente, porque esses algoritmos aí são fundamentais. E a gente vê, de repente, aí, deixar comentário e tal, isso tudo faz o YouTube levar você a ter acesso à aula mais rapidamente e ajuda a uma reciprocidade, né? Ajuda o canal do Vencendo a produzir mais vídeos gratuitos, a gente a produzir mais material para vocês. Então a gente pede carinhosamente aí essa gentileza de vocês, tá? Então agora tá devendo para a Caixa, não vai, a Caixa vai retomar sem ação judicial. Financiamento, né? Aquilo que o governo tanto quer para tentar zerar o déficit, está aí toda uma polêmica, o Lula disse que não vai conseguir zerar, mas a Câmara aprovou a taxação de 2 fundos, né? Offshore. Offshore é uma nomenclatura usada para investimentos feitos no interior. Geralmente esses fundos têm sede em outro país e contam com ativos internacionais. Então eu quero montar uma offshore nas Bahamas e boto lá 25 milhões de dólares, quem puder, né? E não, esse dinheiro sai daqui do Brasil, vai para lá, vira dólar e a pessoa não paga imposto. Enquanto você vai ali na esquina comprar um arroz, você paga o imposto. Agora, uma alíquota de 15% anualmente será cobrado sobre essas offshores, porque elas têm que ser declaradas no imposto de renda. Quando não são declaradas no imposto de renda, obviamente, há órgãos do governo como o COAF, que investiga e também vai tentar entender de onde vem esse dinheiro sujo. A Câmara aprovou só isso? Não, foi um projeto do governo, se a Câmara aprovou, possivelmente o Senado aprova e vai à sanção porque interessa ao governo. Também esses fundos exclusivos. Existem vários tipos de fundos, fundo de pensão, né? Da Caixa, da Petrobras, tal, né? E existem esses fundos exclusivos que são montados por cotistas, geralmente membros de uma mesma família. Para você ter uma ideia, esses fundos exclusivos têm cerca de 2.500 brasileiros. E sabe quanto eles têm aplicado? 756 bilhões de reais. Isso não é tudo que os fundos têm, é 12,3%. Então, como eu falei, são vários fundos. De acordo com a proposta, rendimentos decorrentes dos fundos serão submetidos a uma tributação semestral, chamada de come-cotas, com alíquotas de 15% nos fundos de longo prazo e 20% nos fundos de curto prazo, mas uma justiça tributária para os super ricos, também é chamada de ação sobre os super ricos do Brasil. Tá? Então foi aprovado. Muito bem, agora eu entro nos dados do censo. O que aconteceu? O censo vem soltando informações e eu tenho dito que isso é um tema muito forte para as provas de atualidades, para redações, para, enfim, direito administrativo, porque impacta em políticas públicas. Então, não é só na minha disciplina, é na disciplina de geografia, na disciplina da sua cidade, quando você vai prestar um concurso municipal, você tem que ter uma noção da população, né, para entender ali qualquer eventual questão de português, de redação, e a gente, atualidades, faz essa coisa da transversão. Então vamos lá. Essa é uma loucura. 24 anos, a idade em que o Brasil passa a ter mais mulheres do que homens. Explicação está no fato de homens morrerem mais que as mulheres, em especial na juventude, devido a causas externas, como homicídios, acidente de trânsito. Isso o IBGE divulgou na sexta-feira. Então, o que acontece? Nasce mais homem que mulher, mas quando chega aos 24 anos, olha lá o que acontece, né? População brasileira com 23 anos, 1.560.000. Mulheres, 1.557.000.
né? Nessa idade. O Brasil tem 203 milhões, estou falando nessa idade. Quando chega com 24, né? Homens 1.537.000, perdem 20 mil, e mulheres perdem menos, né? E aí passa a se ter mais mulher do que homem no Brasil. Ao todo, o censo mostrou que são 51% da população mulheres, enquanto 49% homens. E aí eu saliento claramente, os jovens que morrem são jovens pobres, na sua maioria, negros da periferia, fruto da violência que nós estamos vendo coisas absurdas. Gente da milícia sendo solta por falta de comunicação, roubo de bebê. Aliás, não só no Brasil, né? Vamos falar dos Estados Unidos também, que está batendo recorde de tiroteios aí. Mas o censo trouxe mais informações sobre a população. E aqui são os destaques dados pelo próprio IBGE, e a gente tem que ler uma a uma. A idade mediana do brasileiro passou de 29 anos em 2010 para 35 anos. Então essa é a média, né? Isso significa que metade da população tem até 35 anos e a outra metade é mais velha do que isso. Então nós temos uma população jovem ainda, né? O Brasil, em 2022, teve o maior salto de envelhecimento entre os censos desde 1940. Em 1910, a cada 30 idosos, o Brasil tinha 100 jovens de até 14 anos. Agora, são 55 idosos para cada 100 jovens. Na prática, isso quer dizer que a tendência do país é ter cada vez menos jovens e mais idosos. Evolução da pirâmide etária, deixa isso claro, daqui a pouco a gente mostra. O censo, isso é pura geografia, né? Aponta ainda que a população feminina está aumentando nas últimas décadas, então 6 milhões a mais do que homens. Em 2010, o país tinha 96 homens para cada 100 mulheres, agora são 94 para cada 100. Alguns fatores estão por trás, agora a explicação do IBGE. Diminuição da taxa de fecundidade dos brasileiros nas últimas décadas, menos filhos. O IBGE ainda não divulgou essa taxa, mas dados dos censos anteriores mostram que eles têm caído. Passou de 6, as pessoas tinham 6 filhos para 2,39 e 1,9 em 2010. Então, as pessoas estão tendo um pouco mais de um filho, isso na média, por casal. Entre 2010 e 2022, o país passou por 2 períodos de redução de nascimentos, a onda de infecção do Zika vírus em 2026 e o período da pandemia. Esses períodos, em conjunto com a queda de fecundidade do país, estão por trás do aumento da idade mediana dos brasileiros e do salto do índice de envelhecimento. Já a maior quantidade de mulheres é explicada historicamente por conta das maiores taxas de mortalidade entre os homens em todas as faixas etárias. Homem vai menos no hospital, né? Como mulheres morrem menos, a tendência é que a população continue ficando de fato cada vez mais feminina. E aí sim, esse empoderamento feminino, essa importância da mulher participar da política, né? Essa importância que nós temos que dar no racismo estrutural, no feminismo estrutural, que também existe, é um termo cunhado ultimamente, quando você vê mulheres ganhando menos que homens, apesar de haver uma lei que multa as empresas que fazem isso, né? Mulheres em menos cargos de poder e fora a violência que nós sabemos que é assustadora, né? Mas está aí um dado, uma radiografia agora não mais no número de habitantes, no número de domicílios, mas sim na proporção homens e mulheres no Brasil de hoje. E você pode ver a sua cidade, né? Aqui, a nossa nova pirâmide etária. Ela era um triângulo, tinha uma base bem mais jovem, né? Agora, a maioria da população está ali entre 40 e 44 anos, né? E entre 40 e 50 anos é a maior parte da população brasileira hoje. Curiosamente, o pós-50 anos é onde se tem mais dificuldade em conquistar emprego. Então, em 1980, o Brasil tinha 4% da população com 65 anos ou mais. Esse número pulou para quase 11%, mais do que dobrou, né?
o percentual de crianças era de 38% e passou para 19%, ou seja, menos filhos, né? Já os brasileiros de 15 passam de 57 para 69. Ora, o que está virando com a pirâmide que era a pirâmide etária brasileira, que era aí um triângulo? Ela está virando um botijão de gás, né? Então isso demanda que você tenha que ter políticas públicas, por exemplo, para os mais idosos, que estão crescendo, mais para as mulheres, para a população mediana, entre 40 e 50 anos, né, para o mercado de trabalho, capacitar essas pessoas, para que você, por exemplo, controle a violência contra jovens, estimular a presença de jovens na escola. Isso é uma radiografia da população que implica, como eu falei, em muitas políticas públicas para prefeituras, governos estaduais e governo federal. O censo é a grande referência. Olha quantas informações eu já passei do que os governos têm que começar a olhar quando pensam em desenvolvimento aí, social no Brasil. Quando pensam em emprego, quando pensam em violência, quando pensam em políticas para os idosos, quando pensam na fecundidade. Isso não é um fenômeno brasileiro. Países da Ásia têm estimulado, como até a própria China, pagam para as pessoas terem filhos até. Não é o nosso caso. Essa podia entrar nas rapidinhas, mas é uma lei que o Lula sancionou, que cria pensão para filhos de mulheres vítimas de feminicídio. Benefício de um salário mínimo será pago a grupo de filhos menores de 18 anos em situação de vulnerabilidade. Aí vem o dado. Em 2022, mais de 1.400 mulheres morreram vítimas de feminicídio, fora as violências, fora o estupro. Isso dá quase 4 vezes 3, dá mais de 3 pessoas morrendo aí. E essa criança fica na mão de quem? Então, olha lá, o texto foi aprovado, o benefício será de um salário mínimo a um grupo de irmãos biológicos ou adotivos, menor de 18 anos. A pensão seja concedida quando houver indícios fundados de feminicídios e mesmo antes do julgamento do réu. Ora, porque essa criança tem a mãe morta, o pai vai ser preso, com quem ela vai ficar, como é que ela vai sobreviver, né? Famílias em vulnerabilidade, com renda mensal de até 330, porque quem tem dinheiro pode, os parentes ajudarem, né? A pensão não é acumulável com outros benefícios previdenciários. Então tá lá o número, em 73% dos casos de feminicídios foram os companheiros ou os ex-companheiros que cometeram os crimes. É todo dia. Agora foi uma cantora gospel, né? E a estimativa é que haja 2.480 crianças e adolescentes órfãos, se tornaram órfãos em 2022. Ou foram para parentes ou foram para abrigos. Rapidinhas. Os Beatles anunciaram Now and Then, última música da banda, escrita e cantada por John Lennon. Documentário sobre a música chega ao YouTube em 1º de novembro hoje. Deve ser uma das coisas mais acessadas, né? É a última música que os Beatles será publicada aí. Canção criada no fim dos anos 70 será lançada no dia seguinte. Amanhã vamos todo mundo acessar aí o Beatles no YouTube e escutar essa nova música que foi aí tratada por Paul McCartney aí para melhorar, porque era só o John Lennon que escreveu e cantou, e a Yoko Ono, a esposa que entregou para os Beatles. Gente, mataram 18 no estado de Maine, um atirador, e ele foi encontrado morto, né? Agora, sabe o que assusta? Recorde nos Estados Unidos, mais de 500, não acabamos o ano ainda, tiroteios foram produzidos esse ano nos Estados Unidos. E eles entendem que tiroteio em massa é quando se mata mais de 3 pessoas.
4 ou mais. Quer dizer que matou 3, saiu atirando e matou 3, não é violência. E o calibre desse cara, dessa arma, era calibre de guerra, vendida no Walmart, no, sei lá, no supermercado americano, porque lá permite isso. E esse cara tinha problemas mentais, foi encontrado morto, mas até lockdown se fez lá. Eu quis chamar a atenção para essa notícia, para os dados, né? Com a guerra na Ucrânia e conflitos na África, o mundo bateu 114 milhões de refugiados. Deslocamento forçado aumentou no primeiro semestre por intensificação dos conflitos. Veja quantas pessoas que são obrigadas a sair da sua casa. Isso é de hoje, o dicionário inglês Collins, cada dicionário escolhe uma palavra anual, né? E ele escolheu inteligência artificial como a palavra de 2023. As provas gostam de perguntar isso, né? O Collins define o termo como modelo de funções mentais humanas realizadas por programas de computador em tradução livre, né? É o ChatGPT que saiu aí lá no final de 2022 e agora está causando muita polêmica, nós vamos tratar disso. O Lula também lançou o Pacto Nacional hoje para acabar com obras. Então, antes de você liberar dinheiro para uma obra, você tem que acabar com obras que já começaram. Então, são 11 mil obras na área de educação e saúde. Então, vou fazer uma ponte. Não, não. Vai ter que primeiro acabar a obra que iniciou em educação e saúde, tá? Então sancionou essa lei também chamada Pacto Nacional de Obras Inacabadas na área da saúde e educação. O impacto não é tão grande, que são 6 bilhões, é quase o que eles oferecem de emendas aí para o Congresso. Gente, a Academia Brasileira de Letras incluiu a palavra dorama no seu vocabulário. O vocábulo se refere às séries asiáticas que se popularizaram no Brasil nos últimos anos e arrebatam uma legião de fãs. Nada mais é porque o japonês não consegue, os orientais não conseguem falar duas consoantes juntos, sem colocar uma vogal no meio. Então é drama, é dorama. E aí isso entrou, como está muito dito, né? E o Brasil é o país que tem mais japoneses fora do mundo, fora do Japão, ela entrou no seu vocabulário. Então, se você escutar dorama, é drama, né? Censo, e aí o censo pecou, né? Por conta do preconceito que existe nesse país. Ele não conseguiu levantar dados sobre identidade de gênero e orientação sexual. Identidade de gênero é aquela que a pessoa se diz, ou homem ou mulher, né? E orientação sexual é a escolha. Eu quero ser homossexual, bissexual, transexual. Isso é da minha orientação, né? Cisgênero, né? Então são coisas diferentes. Uma coisa é aquilo que eu me identifico como homem ou como mulher. Ou orientação é aquilo que eu escolho. Pelo preconceito, eles acharam que isso seria, muitas vezes, não é reconhecido e poderia incluir em erro. Mas se estima que 10% da população brasileira é LGBTQI+, né? O governo publica decreto que regulamenta o mercado de apostas. Eu já expliquei, é 18% para as empresas e aí, se depois de uma tabela, paga 30% às pessoas que ganham. E aí as empresas que possuem atletas não podem jogar. Olha essa bomba da Venezuela. Supremo, que é totalmente vinculado ao Maduro, suspendeu todos os efeitos das primárias. Aqui a gente chama de convenção, que tem que ser feita regularmente, catalogada no TSE e tal. Lá eles fazem primárias, assim como na Argentina, nos Estados Unidos. É a mesma coisa que a convenção. Porque a vencedora, com 92% da oposição, foi Maria Corina Machado, que está impedida, segundo o governo Maduro, que não é uma democracia,
de ocupar cargos públicos. Então, impediu, dizendo que houve manipulação nas primárias, que não foi regulamentada. E aí, o que isso pode implicar? Os americanos disseram, se vocês não permitirem que ela concorra, nós que tínhamos cortado, que íamos voltar a comprar de vocês, vamos voltar com as sanções. Então, a Venezuela não conseguiu ficar uma semana com um acordo para permitir que a oposição concorra nas eleições do ano que vem, já perseguindo seus opositores. Vai sofrer sanção. Buenos Aires é a cidade mais habitável da América Latina, diz estudo. Pesquisa considera quesitos como educação, segurança e saúde. Caracas em último lugar. Acho que São Paulo e Rio estão em sétimo e oitavo, né? E para quem conhece Buenos Aires, já tive a oportunidade de passar por lá 2 vezes, em cada esquina tem uma livraria. Isso fez com que, mesmo com a crise econômica, a cidade fosse considerada por esse ranking aí na América Latina, não é do mundo, hein? O desemprego caiu ao menor índice aí desde 2015, com 8 milhões de desempregados, né? Emprego em carteira assinada foi o que mais cresceu esse ano. Enfim, mas ainda temos 39 milhões de brasileiros sem carteira assinada. Mas é um dado bastante positivo e deve aumentar, pessoal, porque no último trimestre sempre tem uns temporários, né? E que tomara que esses temporários se efetivem. Mas é um dado positivo de uma economia que todo mundo fala que vai bem, mas eu, quando vou no mercado, sempre me assusto. Vamos para as internacionais? Olha, a gente continuando sobre a guerra, né? Israel destruiu mais de 40% das casas em Gaza, diz embaixador palestino na ONU. É uma fala deles, né? E na Assembleia Geral, na quinta-feira, diz que Israel forçou mais de 1.400.000 pessoas de se transferirem para fora da faixa de Gaza. Eu li um outro dado mais confiável de um correspondente da CNN que está lá, dizendo que 200.000 casas foram destruídas aí por Israel, né? E a guerra entrou numa segunda fase. Qual é a segunda fase, Diogo? Primeiro, os tanques estão dentro da faixa de Gaza, entraram soldados, já morreram 13 soldados israelenses desde que eles entraram na faixa de Gaza, que eles nunca entravam, eles ficavam do lado de fora trocando bombardeio. Agora eles entraram, é uma entrada extremamente difícil, né, para os tanques se locomoverem. Já falei que tem 500 quilômetros de túnel por debaixo da terra, há reféns, eles estão atacando campos de refugiados, o que fez com que a Colômbia, até onde eu tenho notícia, fosse o primeiro país a romper relações diplomáticas com Israel. O Chile e a Bolívia, não, foi a Bolívia. O Chile e a Bolívia chamaram seus embaixadores de volta, porque tanto um como o outro estão matando civis, né? E eu vi uma polêmica de um professor que disse que o Hamas não é terrorista numa escola. Lógico que é terrorista, professor de história. Tem que te corrigir? Meu Deus. Ele, só porque a ONU não reconhece, mas não precisa que a ONU reconheça. Aliás, a ONU é inoperante, não consegue resolver nada, né, nessa guerra. É de deixar a gente puto da vida com essa brigaiada no Conselho de Segurança. Então está nessa segunda fase. O fato é que a própria destruição impede os militares de Israel de agirem, né? De agirem lá dentro da faixa de Gaza. É uma coisa que vai aumentar muito, vai levar a muita mortandade, não sou mandinar, não quero fazer previsões, vou contando aula a aula, vou atualizando vocês, e é assim que a gente estuda atualidades, aos pouquinhos, toda semana, né? Então, a guerra entra nessa segunda fase. Quero dizer também que
existem dois atores principais. É o Hamas, que não representa todos os palestinos. Há palestinos na Cisjordânia, há palestinos que não são simpatificantes nem soldados aí do Hamas, né? Mas existe algumas coisas, outros atores em volta. Atores que apoiam Israel, claramente como Inglaterra e Estados Unidos, que mandaram porta-aviões. Atores como o grupo extremista Houthis, lá do Iêmen, que já soltou umas bombinhas em Israel. Israel interrompeu. O Hezbollah do Líbano, que está atacando Israel, mas não é uma guerra declarada como essa contra o Hamas. Tudo isso promovido pelo Irã e os grandes mediadores, aí o Catar e o Egito, que é por onde eles podem passar. Então é importante entender os grupos extremistas que estão atacando Israel. O mais importante é o Hamas, o mais forte é o Hezbollah do Líbano e agora o Iêmen declarou guerra ontem. Todos eles ajudados pelo Irã, que é o eixo da resistência que eu expliquei a aula passada. No mundo ocidental, existe aí os Estados Unidos e é óbvio que o Irã não vai entrar nessa guerra, tudo indica que não, porque teme, óbvio, um contra-ataque norte-americano que seria destrutivo para o regime iraniano e poderia levá-lo até a decadência, já que ele já não vai muito bem das pernas perseguindo as moças lá. Inclusive a segunda moça morreu. Bom, o que aconteceu? A ONU, o Conselho de Segurança, tentou apresentar 4 resoluções, que é onde quem é signatário, quem assina a Carta das Nações Unidas, da ONU e Israel assinou, tem que cumprir as decisões do Conselho de Segurança. Da Assembleia Geral, que reúne todos os países, ela vira uma resolução, uma recomendação. O país é obrigado ou não. Mas, por mais de 120 votos, a Assembleia Geral da ONU se reuniu e conseguiu aprovar essa resolução. Eu vou ler os 3, ela é muito longa, né, que foi apresentada pela Jordânia. Apela a uma trégua humanitária, está vendo como não é a ordem, é um pedido imediata, duradoura e sustentada que conduza à cessação das hostilidades. Exige que todas as partes cumpram imediata e integralmente suas obrigações ao abrigo do direito internacional, incluindo o direito humanitário, que é proteger civis, e o direito internacional dos direitos humanos. Eu, que sou professor de direitos humanos, sei muito bem quais são os tratados e que estão sendo aí desrespeitados pelos dois lados, e especialmente no que diz respeito à proteção de civis e bens civis. Não é só o civil. Você não pode destruir a casa de um civil, não pode destruir um hospital, uma escola, uma estação de luz, né? Bem como a proteção do pessoal humanitário, tem gente da Cruz Vermelha lá, né? Exige também fornecimento imediato, contínuo, suficiente, sem entrave de bens e serviços a todos os civis da faixa de Gaza, água, alimentos, suprimentos, apela ao acesso imediato e pleno. Eu gostaria que vocês fizessem o seguinte, dessem um pause e leiam essa resolução, que ela apela aí para uma espécie de um cessar-fogo e uma proteção aos civis. Eu não vou ler tudo, porque senão nós vamos explodir o tempo aqui, tá? Mas ela tem qual caráter, Diogo? É o caráter de recomendação, assim como a DUD, a Declaração Universal de Direitos Humanos. Muitos entendem que a DUD tem muita importância, que ela deveria ser aí supraconstitucional, mas ela é uma recomendação da Assembleia Geral, então ela não tem o seu vínculo, o seu caráter vinculante no ordenamento jurídico interno, assim como essa recomendação, tá? Mas eu sugiro que deem uma lida aí. Israel mantém tropas em Gaza na mais longa ofensiva terrestre. Já passam de 10 mil mortos. Moradores dizem que ataques foram os mais intensos. O que aconteceu? Israel estava soltando 200, 300 alvos, atingindo alvos de Gaza até a 3ª semana. Quando entrou na 4ª semana, passou para 500 e 600 alvos, que aí entra naquela contabilidade das casas destruídas, né? Então, e cada dia
né? Acho que sábado foi o dia mais intenso. O secretário-geral da ONU disse que na rede social X que foi surpreendido pela escalada dos bombardeios sem precedentes que comprometeu os objetivos humanitários. Mais de quase 2.000 crianças já foram mortas, né? E eu repito, erro dos dois lados, porque o Hamas, quando no 7 de outubro invadiu, né, ele matou inocentes, inclusive brasileiros. Agora, uma coisa é importante. O Benjamin Netanyahu que é o primeiro-ministro de Israel, deu uma declaração que o objetivo central da guerra é destruir o Hamas. Então, quando se pergunta em reféns para ele, ele foge. Ele não fala, não, o objetivo da guerra é destruir o Hamas, exterminar o Hamas. Porque quando ele ataca lá dentro, os túneis, eles, e 4 pessoas foram libertadas, né? Já reféns, mas aumentou para 230, eles podem matar os reféns. E me parece que Israel não está tão preocupado com isso não, quer destruir o Hamas primeiro, óbvio que vai tentar salvar os reféns, mas eu acho que aqui é achismo, tá? Vai muito refém morrer, porque já está morrendo soldado israelense. Aqui eu trouxe uma definição para vocês saberem. O que é cessar-fogo, trégua e pausa humanitária, tá? Em defender o que é. Cessar-fogo e trégua, de acordo com o manual da ONU, há uma definição aceita universalmente do que seria o cessar-fogo e o conceito varia de acordo com cada contexto. O manual afirma que um cessar-fogo há uma expectativa de que constem as seguintes características: seja um acordo formalizado por escrito entre as partes, haja definição do propósito de cessar-fogo, constem datas e prazos, inclusive a revisão do cessar-fogo, determina-se quais atividades militares permitidas e proibidas, determina as formas do monitoramento e verificação dos ataques. Tá. Trégua ou armistício são situações em que os lados do conflito concordam em suspender as operações de forma mais informal, uma pausa humanitária, uma intenção de ataques para executar ações humanitárias, que pode durar apenas horas ou de acordo com a rede Al Jazeera. Então, eu faço uma trégua que não é um cessar-fogo, né? E ainda tem o cessar-fogo temporário. O texto afirma que há diferentes tipos de cessar-fogo. Entre eles está o temporário, que é um tempo limitado, no qual as partes aceitam compromissos geralmente ligados a uma questão territorial. A ideia é de que um acordo como esse se faz com que as partes comecem a confiar um pouco na outra, de acordo com o texto, e então abrir caminho para uma negociação cessar-fogo mais permanente. Então tem cessar-fogo, tem trégua, armistício temporário e tem o cessar-fogo que é manuscrito, né? Então, entender esses conceitos que eles podem aparecer na sua prova e é fundamental que você domine. Bom, a China assumiu aqui uma explicação. O Brasil ficou ao longo do mês de outubro presidindo e não conseguiu resolver a questão da guerra, pegou um grande imbróglio, apesar da resolução dele ser a que teve mais votos que o Brasil apresentou. Mas os Estados Unidos vetaram a da Rússia, a Rússia vetou dos Estados Unidos, porque há essa contenda que nós temos aí que envolve os dois lados diferentes, assim como a China também. Só que o Conselho de Segurança, cada mês, um dos 15 membros preside. Então agora vai passar para as mãos da China. E qual é o problema da China? Continuar discutindo, tentando resolver no Conselho de Segurança essa guerra entre o Hamas e os outros. Eu digo que tem que pensar em tudo ali no Oriente Médio, né? A guerra da Rússia na Ucrânia, uma reforma que ela apoia o Brasil como membro permanente. Todavia, a gente sabe que a China está muito aliada da Rússia e a ideia é que se ela vier
a encaminhar qualquer afirmação. Tem a questão de Taiwan, que os Estados Unidos, o Reino Unido, que são aliados, vetem aí qualquer proposta chinesa. Por isso que eu tenho dito que está inoperante a ONU, criticada por professores, especialistas, diplomatas, que eles não conseguem superar essa oposição Ocidente-Oriente, né, para chegar a uma paz, que acho que é o que o mundo quer. Hoje, finalmente, hoje, 1º de novembro, veio a notícia de que estavam mais de 200, quase 300 caminhões já estavam passando com ajuda humanitária. Agora eles abriram para os estrangeiros que têm dupla nacionalidade saírem. E hoje 360 pessoas saíram. Fizeram uma lista, entregaram ali, eu já mostrei na outra aula, na passagem de Rafa, e 360 pessoas conseguiram deixar, mais alguns feridos que não conseguem ser tratados nos hospitais da Palestina. São palestinos civis que foi criado um hospital de campanha bem perto da fronteira com a faixa de Gaza para operações mais, digamos assim, elaboradas para esses civis que não conseguem porque falta combustível, falta remédio, estavam operando pessoas sem anestesia lá na faixa de Gaza, né? O que acontece é o seguinte, para ter esse controle das pessoas que estão saindo, o Egito exigiu que, em média, aí 500 pessoas pudessem passar por dia. Repetindo, pessoas que têm dupla nacionalidade. São palestinos e americanos, palestinos e australianos, palestinos e República Tcheca. Os 30 brasileiros não estavam nessa lista. O embaixador brasileiro Paulino de Carvalho Neto afirmou que o Brasil deve ter aí na próxima lista. Vamos aguardar. Esta é uma notícia de hoje. Atualidades é sempre assim, né? Acho que essa é a última notícia, mas não sai daí, não sai daí, não sai daí. O Biden assinou um decreto na segunda-feira regulamentando o uso da inteligência artificial, porque ela pode, muitas vezes, criar uma receita médica aí falsa, um atendimento falso, criar uma música falsa. Outro dia eu vi uma foto, uma imagem do Trump sendo preso, que era mentira, né? Então, os riscos da inteligência artificial. Então, os desenvolvedores, eles tiveram uma reunião e todo mundo quer aí... até erram, muitas vezes. Outro dia deram um cara vivo como morto, né? Então, terão que compartilhar seus resultados de teste de segurança com o governo americano. As empresas deverão realizar testes para garantir que os sistemas estejam seguros. Os padrões serão rigorosos para garantir a segurança antes da divulgação. Para conter fraudes e enganos, o Departamento de Comércio terá de desenvolver orientações, como marca d'água. Ou seja, vai ter um controle do ChatGPT, porque eu até vi um vídeo hoje muito louco, o cara dizendo, olha essa coisa vai virar uma loucura. Isso pode impactar nos empregos, né? Então você não vai ter mais uma atendente no McDonald's para receber o seu pedido. Você faz o seu pedido, mesmo que você, olha, eu não quero mais isso, quero outra coisa. Ele entende e divulga e faz o seu pedido e entrega, né? Carros sem motoristas, mas há muito risco, tem que regulamentar isso aí, né? A questão toda da medicina, a questão política, né? Vai sumir o telemarketing, porque as pessoas vão conseguir falar, então isso pode impactar no emprego. E aí o porquê os Estados Unidos já se anteciparem em regulamentar, tá? Então Biden antecipou, preocupado com o emprego e logicamente com as eleições do ano que vem lá. Turma boa, não sai daí. Esses são os livros que eu sempre falo de atualidade. São capas, mas na verdade são PDFs com 50 questões de Brasil e mundo, que eu demoro 45 dias para fazer, mais ou menos. Estou fazendo o 16.
eu coloco o período em que abrange para que você possa saber se está dentro do seu edital, né? Como é que... Então, eu sempre coloco os últimos 6 livros, né? Então, você está vendo aí que se você pegar esses 3 que pegam lá de 1º de junho até 15 de outubro, você vai ganhar mais um livro grátis aí. Desculpa, deixa eu voltar aqui, peraí. Eu só deixei os 3 últimos dessa vez, mas existem o 12, o 11 e o 10, que abordam os últimos 6 meses aí, que são importantes para as provas daqui em diante, tá? Questões comentadas. Como é que eu faço, Diogo? Ou se você quiser pegar um por mês, tal. Sabe o que o pessoal tem feito? O pessoal compra 3, depois na hora que eu solto um, só vai atualizando, né? Isso, e eu dou um desconto. Conversa comigo, manda uma mensagem para o meu WhatsApp, tá aí, ó. E eu sei que esse é material inédito, não é porque eu quero fazer jabá. Olha quantos temas nós trabalhamos, mas é muito importante assistir a aula, ver os resumos, assinar o Vencendo Concursos, que você vai ter acesso aos PDFs e fazer questões, porque é igual a toda a matéria. Manda um WhatsApp para mim, tá? E tá aí os endereços também, para quem está assistindo pela primeira vez, do Vencendo Concurso. Segue o Vencendo, porque todo dia o Cristiano faz análise de edital que está saindo, né? Eu vi que hoje ele fez uma análise de edital de Mogi das Cruzes, com vários cargos. Então, ele explica, lê o edital, faz um cronograma de estudo, e aí isso pode te ajudar na prefeitura, perto do seu estado, porque o Vencendo está no Brasil todo, e é o que mais esquece, que tem mais aulas gratuitas aí. Manda um WhatsApp para a gente. Começamos novembro, semana que vem estou de volta. Um forte abraço, obrigado. Hoje fui mais calmo, mas foco nesses dados do censo e nessa segunda fase da guerra, que são as coisas mais importantes, e nessa regulamentação da inteligência artificial, que eu acho que são os grandes temas dessa aula. Valeu, meu pessoal. Obrigado. Até semana que vem. Tchau, tchau.